Hello, hello! Eu aqui de novo falando sobre maternidade para dividir um pouquinho com as mamães que estão grávidas. Então, eu tô fazendo uma jornada, né, de quando eu resolvi ficar grávida, qual foi o meu processo. E no vídeo de hoje é: estou grávida, o que que eu preciso saber, o que eu preciso evitar, o que eu preciso comer. E tudo isso, tá, gente, é baseado no que eu vivi. Eu não sou médica, eu não estou falando que esse é o caminho, estou falando que eu fiz, o que eu fui recomendada, e eu vou dividir com você. E no final, eu vou dividir também uma médica brasileira na qual eu me consultei. E ela tem um Instagram maravilhoso que ela divide muita coisa. Eu acho que é legal você, mamãezinha, aí que tá nesse processo, depois começar a segui-la, mas eu conto no final do vídeo quem é. Então eu quero passar realmente o que funcionou para mim, mas eu sei que cada gravidinha tem as suas particularidades, tá? Então eu vou falar o que eu segui, o que funcionou para mim. Então não me xinguem, já estou fazendo o disclose, né? Que eu estou falando por mim. Então, cada uma tem que realmente consultar com a sua médica. Mas antes de eu começar a falar, uma das coisas que eu quero falar é que a diferença é gritante entre o pré-natal Brasil e Estados Unidos. Eu fiz meu pré-natal Brasil e Estados Unidos, né? Eu fiz nos Estados Unidos por quê? Porque eu sou americana, eu sabia que eu ia ter filha, decidi ter filha realmente aqui, a Manuela. Mas aqui é muito frio, é muito prático. E como eu ia bastante para o Brasil, casou de eu fazer o meu primeiro trimestre, praticamente eu fui 2 vezes. Então eu fiz o meu primeiro morfológico no Brasil, o segundo morfológico também acho que eu fiz no Brasil. Ai, não me lembro, mas eu sei que eu fiz o pré-natal assim, segui o que a minha médica do Brasil passou. A diferença é que quando eu fui, né, na minha primeira consulta, eu já tava com 12 semanas, tá? Porque eu não conseguia marcar médica antes. Então, o que que eu fiz? Quando eu soube que estava grávida, eu comecei já a fazer no Brasil, né? Então, consegui marcar médico no Brasil, fiz meus exames, fazia exame de sangue aqui, mandava para o Brasil. Tem um site super legal, aqui dos Estados Unidos, que você agenda online, você fala os exames que você quer fazer, você paga por exame, você não precisa ter a receita médica do Brasil, você faz nesse site, paga por cada exame. Eu fui fazer, mandava para o Brasil, enfim. Então eu fiz, graças a Deus, esse primeiro trimestre que é extremamente importante. Eu consegui fazer Brasil e Estados Unidos, né? Mas quando eu fui na minha primeira consulta aqui nos Estados Unidos, aqui em Orlando, o médico falou assim: Olha, Bruna, você vai ter o parto já nesse hospital, porque a equipe médica trabalha com esse hospital. Tudo que você precisa saber, o que você pode comer, o que você não pode, o que você precisa evitar, o que você não precisa, os suplementos, tal, está aqui nesse caderninho. Está aqui nesse caderninho, leia, vá para casa. Se tiver qualquer dúvida, se liga para esse número. É assim, gente. É nesse carinho que eles te explicam, né? Então, como eu, por mais que eu estou aqui há 18 anos, sou bem brasileira e sei como no Brasil é totalmente diferente o plano de parto, o hospital, eu fiz todo o acompanhamento no Brasil, com as médicas online. Então, eu fazia aqui os exames quando eu não estava no Brasil. Quando eu estava no Brasil, eu fazia os exames, fazia todo o ultrassom. No entanto, o morfológico eu fiz lá, o primeiro, que aqui é extremamente simples. Uma das coisas, tá? Eu já estava me cuidando muito para engravidar. Eu falei no primeiro vídeo que eu fiz, antes de fazer a FIV, eu fiz um tratamento de desparasitização e de limpeza de metais no meu organismo, que eu acho que isso foi fundamental para a FIV ter pegado na primeira vez que eu fiz. Eu cortei glúten, tá? Durante todo o processo da FIV. Evitei açúcar ao máximo. Então, quando a gente dá essa limpada no organismo, com certeza é mais fácil, é mais limpo, sabe? E quando eu fiz esse processo de limpeza de metais, desparasitização, gente, eu fiquei com uma energia que a minha gravidez inteira eu tava muito elétrica. Para quem conhece ou quem me segue há muito tempo, o Paulo postava muito eu dormindo no Instagram, muito. Eu entrava no carro e eu dormia, eu entrava no carro e dormia. Gente, não era possível. Eu tava assim, com amigos, tipo, no mesmo carro, jantando na volta, né, para deixar eles dar carona. Eu lembro eles falando, eu pum, apaguei, eu apagava. Assim, era uma coisa que era surreal. O meu nível de canseira, de cansaço que eu vivia, sabe? E certeza, na época eu não fazia nada disso. E eu vi que depois de eu fazer essa limpeza, tá?
protetor solar, desodorante, trocar as panelas, usar mais todas as minhas colheres de madeira, evitar plástico, todas essas coisas mais na linha mais clean, minha vida mudou, tá? Bruna, você consegue trocar maquiagem, trocar a cor a linha de esmalte que você usa e tudo para ser 100% clean? Gente, ainda não consigo, tá? Infelizmente. Eu tentei usar shampoo, condicionador, algumas maquiagens, esmaltes, mas infelizmente eu não consigo ainda ser 100%. Mas algumas coisas que eu consigo eu vou dividir aqui com vocês, tá? Filtro de água, então eu fiz bastante alteração antes e sigo, né, antes de engravidar, durante a gravidez e hoje eu carrego ainda muitas das coisas, né? Limpeza, das verduras. Então eu sigo bastante, tá? Como limpa, os produtinhos que você limpa, as roupinhas da criança, os detergentes, tudo isso tá numa linha bem mais clean. Que no Brasil eu sei que tem várias marcas, mas eu realmente comecei a usar as marcas daqui. O que mais antes de eu começar a falar dos produtinhos? Ó, porque eu tô assim cheia de produtinhos aqui do meu lado, ó, para dividir com vocês. Então tá. Quando eu descobri que eu estava grávida, uma das coisas que a minha nutricionista aí do Brasil, a Olivia de Jundiaí, maravilhosa, ela me falou foi o seguinte: ela assim, Bruna, grávida não existe comer por dois, não existe. A mulher que fala, eu tô comendo por dois, eu preciso comer por dois, não existe isso, tá? A mulher que realmente quer comer por dois é porque ela quer se permitir, às vezes, sair da dieta, ser uma pessoa que fez sempre dieta e tudo, quer se dar esse momento. Então, assim, não existe comer por dois. E isso, quando ela me falou, fez tanto sentido, e entrou na minha cabeça, porque eu não me permiti a comer muito, sabe? Por mais que eu engordei muito, eu acho que eu engordei muito. Eu engordei no total de 15 quilos. Só que falam que é recomendado e saudável 1 quilo por mês. No começo da gestação, eu engordei muito, depois eu segurei, né? O meu corpo segurou. Mas é porque eu passei pelo processo da ovulação, e nós mulheres que fizemos a ovulação, né, sabe que é uma bomba de hormônio. Então, quando eu tava, tipo, nos primeiros meses, eu já tinha engordado, tipo assim, 6, 7 quilos. É absurdo, assim porque era muito hormônio. Então, eu já estava inchada da ovulação e continuei inchada. Minhas roupas já no começo já não me serviam mais, para vocês terem uma ideia. Depois eu engordei, continuei engordando, tal, mas foi mais lento, né, o processo de ganho de peso. Mas eu controlei muito, muito, muito a questão de ingestão de glúten, açúcar. Eu fiquei com zero vontade de comer açúcar no começo da gravidez. No finalzinho, eu sim senti vontade de comer mais açúcar, comi muito leve, tá? Não foi absurdo. Então, assim, eu segurei bastante, mas eu comia muita comida, tá? Então, eu quero falar assim, que as mamãezinhas que querem ficar grávida, eu recomendo fazer essa limpeza, tá? Eu fiz essa limpeza, essa desparasitização, porque eu precisei trocar, quebrou um dente, eu estava em Jundiaí, que eu sou de Jundiaí, minha família é de Jundiaí, e fui trocar, e daí a minha amigona Flávia falou assim, Bruna, eu recomendo você ir num dentista biológico, para ele trocar e não usar metais para fazer o implante do seu dente. E daí eu comecei a pesquisar sobre o dentista biológico e tudo, e achei um consultório em Valinhos. Então, quando eu estava lá, antes de fazer a FIV, eu fui fazer esse tratamento de dente e eles lá têm uma médica incrível que falou de fazer toda essa limpeza, né, desparasitização e limpeza de metais antes de eu fazer a FIV. Então acabou que Deus foi perfeito e maravilhoso. Eu fiquei lá, fiz todo esse tratamento e logo em seguida eu já fiz o tratamento da FIV, entendeu? Então assim, não fui com esse objetivo, mas sei que Deus colocou eles para fazer isso para mim, entendeu? Então, eu ia lá, tipo, 2 vezes por semana, saía de Jundiaí, ia para Valinhos, para quem sabe. Valinhos não, gente, Vinhedo, Vinhedo.
e fui fazer todo esse tratamento, fiz o tratamento de dente, tudo, e depois eu fiz a FIV e de primeira pegou, tá? Então eu recomendo muito, mas lembrando, eu já tava no processo de limpeza, de não comer glúten, evitar, trocar toda a parte de metais, de panelas, de tomar florais para fazer essa limpeza, tá? Eu recomendo. Então vamos lá, pele, tá? Quando a gente fica grávida, a gente tem que renunciar a algumas coisas, tá? Para quê? Por quê? Porque tudo que a gente consome, tudo, tanto de pele, de passar na pele, quanto ingestão mesmo, pela boca, passa pro bebê, passa. E muitos dos casos, tá, de autismo, de doenças, é porque a gente se descuida nesse ponto, tá? Então, assim, não vou entrar no ponto disso, mas eu vou falar o que eu fiz, tá? Então, primeiro, sobre pele, tá? Eu usei muitos produtinhos da Mustela para estria, para não ter estria. E um deles foi esse conjuntinho aqui, ó, da Mustela. Eu comprava no Amazon aqui, tá? Nos Estados Unidos, mas eu sei que no Brasil também tem. Então, eu usava muito. Então, eu tomava banho e terminava o banho e passava esse óleozinho na barriga, no peito, na perna, tá? Passava muito, eu acho que eu usei uns 4, 5 desses, assim, sabe? Durante a minha gravidez. Então, esse da Mustela e esse daqui é o creme da Mustela, tá? Esse daqui é o óleo, esse daqui é o creme. Tá ventando muito. Tomara que o áudio esteja bom, porque eu não consegui colocar meu microfone. Bom, então, usei muitos produtinhos da Mustela. Outra coisa também, que é importantíssimo, tá? São os cremes que você passa no corpo. Eu, gente, usei muito a linha da Suvi. A Suvi é uma marca brasileira, tá? Eu usei muito, gente, da Suvi. Creme pro rosto, pra pele, pra estria, sabonete. Eu trouxe uma linha completa da Suvi. Acho, recomendo. Eles são maravilhosos, eles são todos clean. Então, assim, aí do Brasil, você que é do Brasil, você pode pedir online. Tem vários shoppings, a marca Suvi, tá? Então, ela é toda orgânica. Então, super recomendo todos os produtos da Suvi. Outra coisa também que eu recomendo e gosto muito, clareador. Eu tenho muita mancha e você sabe que na gravidez os nossos hormônios ficam mais aflorados, então tende a manchar mais a pele. Então eu sei que todos os remédios que eu usava durante o período que eu não estava grávida, não poderia usar, não pode mesmo, gente. Tem que tomar muito cuidado. Eu sei o que que pode. É o Azelã, tá? Esse daqui pode usar durante a gravidez, o Azelã. Ele é super leve, tá? Alguns médicos não recomendam no primeiro trimestre usar, tá? Mas eu usei, tá? O Azelã. E usei também os produtos da Biziu. Não são todos os produtos da Biziu que pode usar durante a gravidez, mas o clareador eu sei que pode, tá? Eu adoro também os produtos da Biziu e usei o clareador durante a minha gestação inteira, inteira. Bruna, saiu as manchas? Não, mas não deixou que elas fizessem mais manchas ou escurecessem mais, tá? Eu preciso começar a fazer o meu tratamento de mancha novamente. Eu preciso começar a me cuidar. A Manuela já tem 3 meses e eu ainda não comecei. Eu falei que eu ia começar na academia, eu consegui uma vez, tá? Até agora. E quero fazer o tratamento. Depois eu vou mostrar o antes e o depois, como tá minha barriguinha, tudo. E eu quero que vocês acompanhem o processo do meu corpo, os tratamentos que eu vou fazer, mas isso é para o próximo vídeo, né? Eu quero que vocês vejam o antes e o depois. Antes de eu engravidar, durante a gravidez, pós-gestação e como eu tô agora. Isso vai ser um próximo vídeo. E vai ser legal eu fazer esse vídeo porque eu vou ter vocês como que fala? Para vocês me ajudarem aí manter o foco, né? Mas, então, Písio também é legal. Outra coisa que é interessante, tá? Que essa minha médica do Brasil recomenda. Limpeza do rosto. Esse produtinho aqui da Vene, tá? Super recomendado. Não são todos os que podem. Esse daqui é recomendado para limpeza de pele. Outra coisa, protetor solar. Além dos protetores cleans, que são orgânicos, que não tem os parabenos e etc.
o que é bem recomendado é o Avene. Por quê? Porque não tem octocrileno. E isso é um dos piores, piores produtos que tem na composição dos protetores solares. E por incrível que pareça, tem praticamente em todos os protetores solares, menos os de criança, tá? E o Avene, tá? E o octocrileno, gente, causa câncer, é péssimo para nossa pele. E a grande maioria dos protetores solares tem, tá? Então tem que tomar cuidado, tirando os cleans, que são mais cleans que o Avene, tá? Esse nem é um dos melhores, mas tem que evitar, tá? Todos os que, a grande maioria, os que tem aí de farmácia. Outra coisa que precisa evitar também dos produtos de rosto, tudo, é o que tem ureia. Então, ureia é muito ruim. Agora você fala assim, Bruna, por que é ruim e tal? Gente, não sei explicar em detalhes, tem que ver com a médica, mas eu sei, eu anotei na época, eu anotei tudo que tem ureia, o tocrileno, tal, não é bom. Então, corta da sua vida se você for gravidinha e até se você não for, tá? Porque é bom também. Outra coisa, hidratante do rosto, esse daqui, viu? Super recomendado, tá? Da Bioderma. Outra coisa também, repelente. Repelente é um no-no, nada, zero repelente, faz muito mal. Tem muito químico, gente, repelente. Eu comprei esse repelente na Amazon, tá? Também sem parabeno, vegano, blá blá blá. Esse eu recomendo, tá? Não sei se é um dos melhores, mas eu olhei a composição, eu achei ele muito bom. Então, gente, repelente, gravidinhas, evitem. Ele faz muito, ele corrói. Se você jogar um repelente em alguma coisa, ele corrói. Corrói chinelo havaiana, a cor, solta a tinta. É péssimo, péssimo repelente. Então, não usem. Vejam algum repelente mais clean possível. Não sei nenhuma marca brasileira, tá? De repelente mais clean. Mas quem estiver assistindo o vídeo e souber, deixa aqui no vídeo. E uma das coisas, gente, que eu amei e foi assim, vida pra mim, foi esse desodorante. Gente, desodorante tem muito químico, tá? Muito químico. E eu já uso esse daqui já há uns 2, 3 anos. Ele é uma aguinha, ele nem parece ser tão bonito assim. E ele é uma aguinha, gente. É uma aguinha, não tem cheiro. Chama Thai Crystal Deodorant. Ih, Manuela acordou. Acho que eu vou ter que parar. Vou lá pegar ela. Esse desodorante, gente, é só água e sal. É só água e sal. Ele é vida. Ele escorre. Tem gente que fala, ai, Bruna, não gosto. Ele escorre e tal. Mas assim, ele é maravilhoso. Eu uso ele já há anos, já há uns 2, 3 anos. E ele, assim, é super, super, super clean. Não usem, gente, os desodorantes normais que tem aí de aerosol. É péssimo para a saúde. Eu acho que eu toquei bastante. Gente, eu preciso terminar. Já volto aqui que eu preciso pegar minha princesinha que tá chorando. Quem eu fui pegar, que acabou de acordar. Oi, filha. Você tá? Tá vendo aqui, né? Gente, ela tá de moranguinho. Olha isso. Amor. Amor. Gente, eu sei que é chato, mas eu amo ver ela chorar. Que ela fica mais japinha. Vou dar de mamar pra ela e já volto. Gente, voltando aqui com a minha princesinha. Outras coisas sobre estética, cabelo, tudo. Eu não fiz botox, preenchimento, isso daí é no também, tá? Pintar cabelo, eu não pinto meu cabelo, mas sei que não é recomendado pintar cabelo por conta da amônia. Que mais? Que mais? Nossa, eu anotei tanta coisa, gente, para eu não esquecer aqui para falar para vocês. Então, até hoje, nossa, tô cheia, eu preciso fazer botox, preciso fazer tudo, mas ainda não fiz porque tô amamentando, tô dando um tempinho para mim, tá? Não fiz já por um ano, no que custa esperar mais um pouco? Então, cremes com octocrileno, ureia, minoxidil, formol, não é recomendado. Botox, preenchimento, nenhum tratamento. Perfeito. Já falei bastante sobre essa parte mais estética. Agora falando sobre comida, tá? Quem é aí os loucos de café, eles não recomendam, tá? Os médicos não recomendam, falam para evitar, mas se você necessita da cafeína, 1 a 2 xícaras
por dia apenas, tá? Eu nunca precisei, assim, não é, o café não era algo que eu preciso acordar e tomar café, então, assim, de vez em nunca eu tomava. Mas nada também que contenha cafeína, como energético, chimarrão, o chocolate, vocês sabem que tem um pouquinho de cafeína, evitar um pouco de chocolate, não, não só apenas pela cafeína, mas também pelo açúcar, né? O açúcar que também não é legal. Chá, gente, chá tem que evitar, tá? Só chá de frutas que pode, de gengibre, tá? Esse é o único chá, os únicos chás que pode, tá? Eu tomava um pouco também, bastante de maçã, também tomava. Tem uma controvérsia aí de canela, falando que canela também não pode, mas canela ele é um energético também. Então, eu também nunca senti falta de canela, mas falam que pode tomar um. Ops, fez um pãozinho. Mas falam que pode comer um pouquinho de canela, mas eu não comi canela durante a gestação, tá? E também para mim não fez nenhuma falta. Uma outra coisa que é zero, você não pode fazer é tomar bebida alcoólica. Não pode. Ah, uma tacinha, eu não sei o quê. Eu tenho várias amigas que falaram, ah, uma tacinha eu tomava, não aconteceu nada. Enfim, pode até ser que não. Mas assim, para mim foi zero, nem um golinho. Eu não tomei bebida alcoólica, tá? E não, eu tomei uma tacinha ou outra agora que eu tô, por mais que eu tô amamentando, mas tirei leite antes, tomei muita água, mas assim, mínimo, tá? Mas não pode bebida alcoólica. Lembra, gente, tudo que você consome, tudo que você passa direto pro seu bebê, direto. Então a gente tem que cuidar, tem que cuidar. Se você fuma, tem que tentar, né, fazer realmente parar de fumar, ser um motivo maior, né? Porque é essa princesinha aqui. Essa é a princesinha aqui. Então, é o seu príncipe que vai nascer. Então, gente, se cuidar o máximo possível. Eu sei que às vezes a pessoa fala assim: ah, mas o meu segundo filho, eu vou fazer isso, não aconteceu nada no primeiro tal. Mesmo assim, tá? Eu tô falando o que eu fiz. Outra coisa que não pode, tá? Carne mal passada e carne crua, por conta da toxoplasmose que causa má formação do seu filho. Então, assim, gente, quando eu fiquei grávida, parece assim que me atacou a vontade de comer o carpaccio do Bril. Bril é um restaurante que tem aqui em Orlando, fica no Millennium Mall, na frente do Cheesecake, que eles têm o melhor carpaccio da vida. Sempre quando a gente tem alguém do Brasil aqui que gosta de carpaccio, a gente leva lá. É maravilhoso. Se o meu editor conseguir colocar uma foto assim, é sensacional. E parece que eu fiquei grávida e me deu desejo de carpaccio. Não comi, esperei realmente a Manuela nascer e depois fui comer, mas em churrasco, tudo. Eu sempre pedi a carne mais bem passada, porque a gente tem esse problema de má formação por conta da toxoplasmose. E agora o seguinte, sushi, comida japonesa, comi. Mas, Bruna, não pode comer peixe cru, tal. A minha médica falou que pode, mas ela falou assim, Bruna, tenta comer nos eventos especiais, tentar evitar, comer nos lugares que você já conhece, a procedência. Porque o problema do peixe cru é o... Esqueci. É a salmonela. É a salmonela. Que vai ser problema para gravidinha, mas não vai causar má formação, tá? Eu comi sushi, não tive nenhum problema com salmonela. Então você tem que olhar realmente o lugar onde você vai estar comendo e evitar peixes com que tenha muito mercúrio, tá? Como é o caso do atum, tá? Então evitar muito mercúrio. Eu acho que robalo também tem bastante mercúrio. Então, comida japonesa, comi sim, não tive nenhum problema, mas para tentar evitar, não comer sempre, se você se permitir nas ocasiões especiais e de um lugar que tenha uma procedência legal. O que você quer, princesa? Peraí, gente, eu vou ver se eu consigo dar de mamar ela aqui. Voltando, Dona Manuela começou a chorar, mas o papai tá lá com ela. Exercício físico, gente, recomendadíssimo fazer exercício físico. Tem algumas mamãezinhas que falam, ah, nos primeiros 3 meses não é recomendado, tal. Tudo que eu li é recomendado sim, claro. Tem salve algumas doenças ou alguns probleminhas, que isso também vai de gravidinho para gravidinha. Mas eu sei que é sim recomendado. Eu fiz exercícios físicos até meu quinto mês, tá? Depois do meu quinto mês, eu não fiz.
Eu fiquei doente uma semana, fiquei muito mal de rinite, de várias coisas. E meio que desanimei, assim, de treinar, sabe? E posso falar também porque é o seguinte, eu não gostei de ficar grávida. Eu não gostei do processo de ficar grávida. Eu perdi minhas roupas, tipo, no segundo mês eu já tava sem roupa. É um desafio pra mim, assim, não me achei bonita. Olha que engraçado, não me achei bonita a gestação inteira, mas as fotos que eu tirei com o Paulo de grávida eu amei. Mas assim, pra mim foi muito complicado, então acho que eu tava me sentindo mal com roupa de academia, me sentindo feia, e eu fiquei doente, daí me desanimou. Enfim, foi esse o meu processo. Mas assim, no começo eu corri, sabendo que eu tava grávida, eu fui na academia, fazia escadinha, peguei peso normal e sei que é recomendado, tá? E até o final da gestação. Claro que depende da grávida, às vezes é recomendação médica, e é isso, tá? Então eu abusei um pouquinho no final, abusei de não fazer exercício físico no final. E um dos problemas que eu tive, tá, no parto, é que tive um parto normal, aqui eles falam vaginal, né? 20 dias depois eu comecei com muita dor na virilha, muita dor na virilha, e eu descobri que eu tô com distensão pélvica e de adutora. Então, assim, eu não consegui voltar 100% na academia, me dói, me machuca, bem, bem assim na virilha, sabe? Então, assim, foi por conta do parto, então tá sendo um pouquinho mais difícil para eu voltar 100%. Outra coisa, de exercício normal, carne japonês, já falei. Ah, duas coisas importantíssimas, né? Falei de academia antes de falar de duas coisas de alimentação. Salada só em casa. Gente, é incrível como quando eu comecei a pesquisar, as pessoas, os restaurantes não lavam salada. Eles pegam salada e já põem. E a salada tem muito agrotóxico. Tem muita coisa que não é boa. Então, se você for comer salada, só em casa. E essas coisas que te falam, né? Só porque te falam, dá vontade. Daí parece que eu queria comer salada em tudo quanto é lugar. Eu ia nos restaurantes e queria pedir salada. Nunca pedi salada. Quer dizer, já pedi, sim. Tem alguns restaurantes que eu gosto de salada. Mas parece que onde que eu ia, eu queria comer salada. Só porque recomendo-se comer salada só em casa e lavar muito bem, folha por folha. Então, eu lavava folha por folha, colocava vinagre, deixava lá, tomate, sabe? Escolher os orgânicos. Então, assim, salada só em casa. E outra coisa também, gente, que muita gente não fala, gelo. Gente, gelo só em casa. Se você filtrar a água, porque a maioria dos restaurantes, quando você pede água congelada com gás e tal, é água de torneira. O gelo é água de torneira e pode causar também toxoplasmose, tá? Então, é uma coisa que eu evitei sempre. Água gelada, não gelo, tá? Evitem pedir gelo no restaurante. Então, são duas coisas que extremamente importantes, junto com o japonês com a carne crua e tudo. Algumas outras coisinhas, tá, gente? Que são até curiosidades que eu fiquei sabendo na gravidez, tá? A grávida sim pode dormir de qualquer lado, tá? Então quando eu tava seguindo a médica falou assim: gente, pode dormir de qualquer lado, se vocês acham que não, tal. Daí eu falei assim: nossa, tinha essa dúvida pra mim, nunca tive problema, tá? Realmente nunca tive problema para dormir, não foi um incômodo nenhum momento da gestação dormir. O pé pode crescer, tá? O pé pode crescer, a mulher pode começar a roncar. Eu não tive nenhum desses problemas, mas tive muita dor na lombar. Não tive dor na lombar, tive uma vez dor na lombar, que eu participei de um evento que eu fiquei muito tempo de pé. Eu tive uma dor na lombar, assim, absurda. Mas o que me fisgou foi o meu ciático. Meu Deus do céu, no 8º mês fisgou o ciático, que eu andava mancando. E o que me salvou, gente, o que me salvou foi a acupuntura. Nossa Senhora, na segunda sessão já estava bem. Daí eu fiz acupuntura toda semana. Eu amei fazer acupuntura, amei fazer acupuntura. E assim, realmente me salvou. Amei, assim, então, assim, de uma forma surreal, tá? Então, fisgou meu ciático. Eu nunca tive problema de ciático, não tenho problema de ciático, mas por conta do peso, tudo, me fisgou que eu andava mancando realmente. E daí eu fiz acupuntura e passou. Uma outra coisa também foi dor na periquita, no osso da periquita. Gente,
falava assim, gente, ninguém me falou que dói a periquita, o osso da periquita é normal. E é normal também, porque os hormônios da gravidez causam inflamação no osso da bacia, tá? Então, se você tiver com dor na periquita, saiba que é normal também, e eu tive, tá? Tirando também outras coisas que falam que a falta de memória tem, realmente a gente tem falta de memória, que é engraçado. Não, é super evitar banho de ofurô, banheira com água quente, pode estimular aí ter um parto mais cedo, né? Prematuro, tudo. E outra coisa, gente, que aconteceu comigo, eu não tive refluxo, não tive azia, não tive passar mal, vomitar, não tive nada, 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 nada. Minha gestação foi muito tranquila. Mas claro, a gente ia aumentar muito o aumento de xixi. Gente, de noite eu não aguentava mais acordar para fazer xixi, a gente faz muito xixi durante a noite. E falam que segura, né, o número 2, né? Tem muita gravidinha que fica constipada, não consegue. Gente, eu fiz muito número 2, muito, muito. Minha gestação inteira parecia um pato. Eu ia 3, 4 vezes por dia, coisa que eu nunca fui. Agora voltou ao normal uma vez por dia. Olha que papo bem íntimo que nós estamos tendo. Mas durante a gravidez eu fiz muito cocô, muito. Eu fui muitas vezes no banheiro, tá? E uma das coisas, gente, principais são as vitaminas. São as vitaminas. Ômega 3, desde o começo, a mãe precisa tomar ômega 3, metilfolato, antes da gestação, se a mamãe quiser, se a gravidinha quer, né, engravidar, os médicos recomendam começar a tomar metilfolato antes da gravidez. Ferro. Ferro também durante toda a gravidez, principalmente no segundo semestre, que parece que o corpo exige mais ferro. Mas tudo isso, gente, tem que passar pelo médico. O médico tem que fazer exame de sangue e tem que indicar. Nos Estados Unidos fazem isso? Não fazem, não fazem. Eles não fazem exame de sangue assim para te falar, olha, prescrever exatamente o que você precisa tomar. Eles falam assim: toma o pré-natal, as vitaminas pré-natais que tem, e é isso. Eu passei com a doutora, fiz exame de sangue, no entanto, meu TSH, TSH, meu TSH da tiroide veio alto no primeiro trimestre. Eu comecei a tomar Puran e segui pelo Puran durante minha gravidez inteira para regular minha tiroide. Então, assim, gente, aqui eles não fazem. Eu chegava, sempre quando você vai na consulta, eles falam para você fazer xixi, né, para fazer o exame de xixi, medem a pressão e tudo, mas assim, controle de sangue, tudo, como tem no Brasil, não faz, não faz. Então, assim, é muito importante tomar as vitaminas, tá? As vitaminas. Então, ômega é recomendadíssimo, ferro, mas o quanto de ferro você tem que tomar, quanto de você tem que passar pelo médico, gente, não tem como eu te falar, mas eu fiz acompanhamento assim, durante a gravidez inteira para as minhas vitaminas estarem boas, tá? E recomendadas. O meu primeiro morfológico no Brasil foi perfeito, é muito assim criterioso, detalhista, sobre a informação sobre o seu bebê, que aqui não tem, tá? Quando eu fiz a minha ultrassom de 3 meses, ela falou assim: ah, tô vendo aqui, a ultrassom tá tudo certo, não tem problema nenhuma síndrome, e é isso. Foi assim meu morfológico, assim, aqui, sabe? No entanto, a mulher que faz ultrassom, ela não pode falar nada, porque ela é só a mulher que faz ultrassom. Tem que esperar um médico para te falar se tem alguma coisa. E ela falou com uma rapidez que no Brasil tem, né? Toda aquela, aquela questão preocupante da mamãe fazer o primeiro morfológico, que vai falar se tem alguma doença, se tem alguma coisa. Aqui eles fizeram um morfológico assim, já me falou na hora, olha, não tem nenhum problema, não tem nenhum ocêntrico, tá tudo certo, tal. Eu fiquei assim, ok, tá tudo certo então, sabe? Para vocês terem uma ideia, durante a minha gestação inteira em acompanhamento na clínica OB/GYN aqui, eu só tive 3 ultrassons, só 3. Com 12 semanas, sei lá, com a 24ª, sei lá, semana e no final só. E eu ia durante esse processo fazer ultrassom na Moms to Be Ultrasound, do meu querido amigo Fábio aqui em Orlando.
que ele tem planos, tá? Ele faz em 5D, é perfeito, você já consegue ver o rosto do bebê. Meus pais vieram pra cá, levei eles lá pra ver, fazer ultrassom comigo, pra acompanhar. O Fábio que falou o sexo do bebê, tudo, sabe? Porque nem aqui eles fazem isso. Aqui, pra saber o sexo, eles mandam, tem um kitzinho que você compra no Amazon, que você tira o sangue e manda pro laboratório, daí eles mandam o sexo. Ou quando você tiver, vai pra 30ª semana, eles vão te falar o sexo. Então, eu queria fazer o chá revelação no Brasil, tudo. Então, eu contei isso no meu primeiro vídeo, né? Que eu falei do parto. Eu fiz esse kitzinho que chega pelos correios. Deu se era menino ou menina, esqueci como fala. Deu sexo do bebê. E daí fiz pelo Fábio e deu outro, entendeu? E realmente esse kitzinho que veio pelo correio que eu fiz, deu errado, porque quem me ajudou a tirar o sangue foi quem? Foi o Paulo. E então, provavelmente não, com certeza saiu as células dele, por isso deu masculino nesse kitzinho. E a Manuela é menina, ia falar fêmea, que horror. É uma menina. Então, assim, é totalmente complicado, tá, esses testes. Então, aqui é completamente diferente, gente. Eles são extremamente práticos, né? Extremamente práticos, mas eu acho que mamãezinha de primeira viagem e tudo, eu precisei ter esse cuidado de vitaminas e tudo que eu fiz no Brasil e eu me senti muito confortável com isso, tá? Então, gente, eu acho que é isso. Se eu lembrar mais alguma coisa, eu passo para vocês. Deixa eu pensar. Eu falei tudo aqui da minha lista, mas eu falei da alimentação. Uma outra coisa também de alimentação que a minha doutora fala, ela fala para evitar uva vermelha, uva de casca vermelha, tá? Porque fecha o ducto, alguma coisa assim. Também, então uva de uva vermelha para evitar. Gente, eu acho que é isso. Eu acho que essa é algumas dicas que eu passei para vocês, tá? A minha água, tá? O meu purificador eu uso uma daí do Brasil, chama Purifique. Comprei em Campinas, você compra depois os filtros que vão limpando a água, então usei e uso o filtro da Purifique. Eles mandam pelo correio, tudo. Sei que eles são de Campinas. O que mais? Eu acho que é isso, gente. Acho que é isso. Se tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, tá? Aqui embaixo. Eu estou novamente falando o que eu fiz durante a minha gestação, o que eu recomendo, né? Mas lembrando, eu não sou médica. Então eu vou deixar a minha médica que me acompanhou aí nesse comecinho, que foi a doutora Renata Lopes, tá? Então seguem ela no Instagram, ela tem várias lives. Eu fiz parte do clubinho, o clubinho assim, é R$ 39 por mês, e ela passa tudo que ela fala nas lives, PDFs com mais detalhes do que pode, que não pode, ela fala tudo. Eu fiz os exames, mandava para ela, ela fez minhas prescrições para vitaminas, ela acompanhou. Realmente foi ótimo, ótimo, ótimo. Então, doutora DRA underline Renata Lopes. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso aí. DRA, né? Doutora underline Renata Lopes. Ela é maravilhosa, tá? Ela fala muita dica de grávida. Então, assim, para mim foi fundamental, tá? Ter passado por ela, ter passado pela doutora Olivia, nutricionista, que me passou muitas coisas durante a gestação e o pós também, para evitar gases, coliquinha na Manuela. Mas isso é um vídeo para depois, né? Para o pós-parto, que eu quero compartilhar com vocês sobre alimentação, sobre dieta, sobre corpo. Uma das coisas, tá, gente, que eu fiz durante a gravidez, que eu achei que também não valeu a pena, pra mim, foi fisioterapia, tá? Fisioterapia pélvica. Fiz com uma fisioterapeuta no Brasil, tá? Fiz online, talvez seja isso também a diferença, tá? Não achei que foi fundamental para eu ter o parto normal, não achei realmente, mas também, assim, tô falando por mim, tá, pessoal? Talvez se eu tivesse, né, feito presencialmente poderia ter sido diferente, mas achei que não fez diferença, tá? Pra mim. Então, só compartilhando aqui. E é isso, gente. Eu acho que esse vídeo ficou bem comprido. Eu compartilhei bastante sobre durante a minha gestação. Depois eu vou fazer o pós e quero que vocês acompanhem como que vai ser a volta do meu corpício, certo? É isso. Gostaram desse vídeo? Então tá.
Um super beijo, até o próximo.